Pode ser de múltipla escolha, ou pode ser simplesmente fácil para fazer essa tabulação, que é relacionado com a exploração em profundidade quase tão boa quanto a de perguntas abertas. Esse planejamento participativo que ele fala aqui é interessante quando você cria um trabalho em equipe, em grupo, quando vocês têm o processo colaborativo, que todos estão integrando e estão ajudando para fazer essa decisão, essa tomada de decisão conjunta, né, para resolver esses problemas comuns. Mas o que deve ser detalhado na metodologia? O tipo de pesquisa, os instrumentos utilizados, a ação do pesquisador e as formas de tratamento de dados. Em síntese, ela deve responder as seguintes questões de estudo: como eu vou fazer, com que eu vou fazer, onde eu vou fazer e quanto isso vai me custar e quanto tempo isso vai demandar de tempo, né? Revisão. Então, na metodologia científica, ela apresenta o caminho que determina o resultado a ser encontrado, mostra a seleção de técnicas que informam a ação do pesquisador, revela um conjunto de procedimentos racionais na busca do conhecimento válido, expõe o modo como os procedimentos são determinados de forma regular, explícita e passível de ser repetida para obter o resultado desejado. Indica uma ordenação dos procedimentos a serem seguidos para se chegar a um determinado fim e coloca à prova as hipóteses científicas. No caso de vocês não vão colocar o projeto em prática, vocês só vão elaborar um projeto. Né, que ele está colocando aqui, se vão colocar em prática, mas isso após a execução do projeto, que não é o caso de vocês. E se ele é responsável pela eficácia da investigação. No caso, sim, o que vocês vão colocar em prática o tipo de técnica empregada com um determinado tipo de instrumento para alcançar o resultado daquele objeto de estudo que vocês delinearam no início do projeto. Então, de forma em geral, ele está querendo dizer que o emprego da metodologia científica, quando vocês fazem um bom projeto científico, é importante porque se torna eficaz quando vocês delineiam direitinho quem é na minha introdução, qual é a minha temática, qual é meu objeto de estudo, qual é a relevância, quando vocês justificam por que estão fazendo aquele tipo de trabalho. Aí no desenvolvimento, vocês irão fazer a fundamentação teórica relacionada com aquele assunto. Logo depois, vocês vão escrever a metodologia que vai ser aplicada, quais são os instrumentos que vocês irão empregar juntamente com as técnicas de pesquisa. Logo depois, vocês irão fazer o levantamento de dados, fazer a descrição, a análise interpretativa desses dados e, por fim, a conclusão. Ele fala também aqui sobre os tipos de métodos. Tem um método indutivo. Quais são as características? O conhecimento é baseado na experiência. A aproximação dos fenômenos caminha geralmente pelos planos cada vez mais abrangentes, indo das constatações mais particulares às leis e teorias. Generalizações da realidade são feitas e elaboradas a partir das condições particulares. Conexão ascendente. Coisa de indução, né? É lógica. Pedro é mortal, João é mortal, Carlos é mortal. Ora, Pedro, João e José e Carlos são homens. Assim, é o significado disso, né? Quando é um método hipotético dedutivo, o conhecimento é insuficiente para explicar o fenômeno. Inicia-se pela percepção de uma lacuna em um campo de conhecimento acerca do qual se formula a hipótese. E pelo processo de inferência dedutiva se testa a predição da ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese. Busca evidências empíricas para derrubar hipóteses prévias. No frigir dos ovos, ele está querendo dizer que aquilo que você supôs no início do teu objeto de estudo, eu falei que meu objeto de estudo no início era o quê? As práticas pedagógicas dos tutores, dos professores tutores da Rede ETEC Brasil do curso técnico informática, lá do CTF. Eu supus que era feito de forma tradicional, as práticas pedagógicas. Como é que eram feitas?
Pegava o material, discutia com os alunos, ou lia, entendeu? Não havia a parte bidirecional, só era professor e aluno, não era aluno e professor. Um exemplo. Quando eu fui para a prática, quando eu fui pegar e na empiria e na realidade, realmente ou acontecia ou não acontecia. Então, eu estou refutando ou não. No frigir dos ovos é isso. Na parte método dialético, é aquilo que eu expliquei anteriormente para vocês. Eu tenho a hipótese, eu tenho a tese, eu tenho a síntese, eu tenho a hipótese, a tese e a antítese. Hipótese, a antítese e a tese. Então, os fatos são considerados dentro de um contexto social. Penetra-se no mundo dos fenômenos por meio de sua ação recíproca. Então, eu verifiquei se tinha essas contradições dentro daquela realidade. E se tinha, o que é que chegaram de um acordo em comum. Lá na construção de co-construção de tecnologias na atuação dos técnicos em apicultura lá em São Raimundo Nonato. Então, quando vocês escolher a temática de vocês, vocês vão verificar qual o tipo de método que eu vou aplicar. Quais são os procedimentos que eu tenho que utilizar em meu estudo? Qual o tipo de pesquisa que eu irei me conduzir? Qual a técnica de coleta de dados e os instrumentos que eu tenho que aplicar? Quem que eu vou, o que eu vou investigar? Quem são as pessoas? Quais são os meus critérios de seleção? Qual é meu universo? Qual é a minha amostragem? Como é que eu farei meu tratamento de dados? Que tipo de análise eu usarei? Enfim, esses 2, 3, 4, esses 5 balões, vocês devem ter na cabecinha definidos para a gente começar a estudar e aplicar e colocar no papel. Então, assim, vocês percebem que é muito material que eu preciso ler. Então, eu não posso deixar em cima da hora para atropelar para eu construir o meu projeto. Eu tenho já que começar a estudar. Eu repito e reforço, aqueles 2 livros digitais que eu enviei para vocês, é importante que vocês leiam, para vocês trazerem as dúvidas junto com os materiais que eu estou orientando, ok? Os tipos de variáveis. Ele fala de variáveis dependente, refere-se aos fenômenos que são descobertos. Essa variável independente é aquela que influencia, determina ou afeta essa variável dependente. Vamos ver os exemplos. Fatores associados à depressão em idosos. Qual é o fator dependente? A depressão. Variáveis independentes. Todos os fatores que influenciam esse quadro que deve ser investigado no estudo, como idade, renda, escolaridade, atividade física, interação social, alimentação, dentre outros, interferem nesse tipo dessa temática, né, que é relacionado com os fatores associados que interferem na depressão de idosos. Vocês acham que nesse período de pandemia eles vão ficar ainda, eles ficam, isso é natural do ser humano. A gente que fica em casa, a gente já fica ansioso, agoniado, doido para sair, se divertir. Imagina as pessoas idosas que ficam mais sozinhos. Então isso afeta mais ainda o fato deles ficarem sozinhos, né? O contato físico, isso tudo interfere nesse tipo de comportamento dos idosos. Aqui, gente, já pega um pedacinho já da parte 4 do nosso módulo, que é onde eu vou mastigar com vocês aqui, ó. Isso já faz parte da construção do meu projeto, que é onde eu vou ficar com vocês após o módulo 3, que são os seminários de vocês, que se trata sobre referências. Eu vou trabalhar com vocês sobre cada um disso aqui. Só que é interessante que vocês já comecem a escolher qual é a temática que vocês vão trabalhar. Para a gente trabalhar com o título do trabalho, quem são as pessoas que vão trabalhar, se vai ter patrocinador ou não, dependendo do tipo de projeto que vocês irão fazer. Para a gente construir o sumário, na introdução, que vai ter a temática, vai ter essa contextualização, vai ter essa problematização, a justificativa, os tipos de relevância, quais são os problemas, os objetivos, a parte da fundamentação teórica, as hipóteses,
as estratégias de como vocês irão empregar essa elaboração da coleta de dados, o cronograma, o orçamento, essa bibliografia e esses anexos. Então, todos esses elementos é o que vocês irão fazer no quarto módulo. Isso aqui já é o esqueleto do projeto de vocês, ok? Então, isso aqui são as nossas referências. Eu já expliquei para vocês a diferença entre referências para referências bibliográficas. E na próxima aula, sexta-feira, a gente pode marcar para as 10 horas, na sexta-feira, para a gente tirar as dúvidas relacionadas desse material de vídeo e mais os materiais da próxima semana, ok? Abraço, pessoal, até a próxima.